Ultimamente eu tô fazendo as pazes com aquilo que eu não sei. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está ouvindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, artista, mentora de mulheres. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que me atravessa muito no âmbito profissional e acaba também me atravessando no âmbito pessoal. Mas antes da gente falar sobre fazer as pazes com aquilo que eu não sei, eu quero trazer alguns recadinhos para você. Se você está chegando agora nesse canal, muito prazer novamente. Eu crio conteúdos para cá toda quinta-feira às 9 da manhã, você vai ter um vídeo novo. Ou se você está me ouvindo no Spotify, mesma coisa, toda quinta-feira às 9 da manhã tem um episódio novo do Vida Desejante. E também, toda segunda-feira às 7h47 da manhã, eu envio um texto novo na sua caixa de entrada através do Substack, que é um aplicativo que algumas pessoas já conhecem, mas muitas ainda não, que é uma rede social para quem gosta de ler. É uma rede social de leitores e escritores, e eu estou lá desde 2023, toda semana enviando um texto novo para vocês. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever e conhecer e receber toda segunda-feira um texto novo. E outro recado que eu quero te dar, que quem me segue no Instagram já tá sabendo, quem me segue na newsletter já tá sabendo, mas eu acho que eu não trouxe aqui com mais ênfase para vocês. Dos dias 1 a 5 de outubro vai acontecer a Residência Criativa Desejante. E eu tô muito feliz, eu tô falando devagar assim pra vocês entenderem, mas eu tô muito feliz porque é a realização de um sonho. Durante 5 dias, nós vamos vivenciar processos criativos de mergulho interno e de expressão muito profundos e ao mesmo tempo muito gostosos e com muita leveza na Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Sim, eu vou guiar a primeira residência criativa autoral desejante na Praia dos Carneiros. Fala sério. São apenas 10 vagas e 40% delas, até essa semana que eu estou gravando, já foram preenchidas. Pode ser que quando esse episódio vai ao ar, outras vagas já tenham sido preenchidas, eu vou deixar avisado aqui na descrição do vídeo, tá? São apenas 10 vagas porque é para ser algo mais intimista. A gente vai trabalhar a expressão corpórea, oficina de escrita criativa, oficina de manualidades, momento para deleite, prazer e desfrutar daquele lugar maravilhoso que a gente vai estar. E uma coisa muito maravilhosa é que a pessoa que vai cozinhar pra gente todas as refeições é a minha mãe. O sonho da minha mãe era participar de um projeto desse e eu convidei ela. Ela cozinha maravilhosamente bem. Além de intuitivamente, ela tem diversos cursos na área de gastronomia, então, assim, é maravilhoso. Nós vamos passar esses 5 dias juntas, trabalhando, nos divertindo, nos conectando. E vai ser realmente bastante transformador. Eu vou deixar aqui embaixo a página com todas as informações, só para vocês saberem, o pacote inclui absolutamente tudo. A partir do momento que você pisar em Recife, no aeroporto, tudo está incluso. Transfer até a casa, as refeições, a acomodação, todas as práticas. Você não vai precisar se preocupar com absolutamente nada. Então eu vou deixar aqui embaixo o link da página que tem todas as informações direitinho, forma de pagamento, tudo, vídeo da casa maravilhosa que a gente vai ficar. E caso você tenha alguma dúvida que não esteja lá, na página tem um botãozinho de WhatsApp, você pode clicar e você vai ser atendido por alguém da equipe, tá bem? Eu tô realmente muito feliz com isso. Guiar mulheres é algo que me dá vida, sabe? E essas vivências presenciais, há pouco tempo eu estava na Amazônia, no final do ano a gente vai ter essa em Pernambuco. Eu já tô pensando no calendário para o ano que vem, ainda nada confirmado, mas estar em presença com vocês é ainda mais forte tudo que a gente vivencia juntas, assim. Todas as vezes, né, que a gente tá unida entre mulheres nesses processos de roda e de conexão e de abertura, que rola muita troca, muita conversa, onde a gente se sente segura para ser quem a gente é, compartilhar aquilo que a gente acredita, as nossas dores, as nossas potências. Isso dá uma injeção de ânimo e de coragem mesmo para a gente fazer as coisas que a gente precisa, que eu sinto que a gente precisa mesmo, periodicamente, presenciar esse tipo de roda entre mulheres, porque é impressionante o que a gente conquista todas as vezes que a gente se junta. Eu espero de coração que alguém que esteja aqui me ouvindo venha fazer parte, porque além da gente ver essa residência criativa nascer, eu tô doida pra conhecer algumas pessoas pessoalmente. Então, eu já sei algumas que vão, já conheço algumas que vão porque foram minhas mentoradas, mas tem algumas que vão que eu não conheço e eu tô doida pra conhecer vocês pessoalmente. Então,
O link vai estar aqui embaixo na descrição. E agora vamos entrar na temática de hoje, que eu acho que também puxa um pouco o gancho para esse processo da residência criativa. Por quê? Porque todas as vezes que a gente entra em processo, como eu disse, a gente trabalha certas vulnerabilidades. E são coisas que eu já ouvi em outras vivências presenciais que eu guiei e participei, e é o que eu também sinto, e eu quero compartilhar com vocês, primeiro, a minha visão interna, assim, do que eu sinto em relação a fazer as pazes com aquilo que eu não sei. Às vezes eu tenho a sensação que a gente sente que sabe menos do que verdadeiramente sabe. Talvez porque a gente esteja vivendo num mundo de muitas informações o tempo inteiro e a gente tem acesso a muitas coisas o tempo inteiro. E eu lido muito em mentoria com mulheres que se sentem praticamente perdidas muitas vezes, porque parece que tem sempre algo a aprender, tem sempre algo a acrescentar, tem sempre algo a mais que eu não acesso e que eu não sei, e aquilo vai me deixando em completo desespero, porque se eu não acesso e não sei determinadas coisas, logo eu não sou boa o suficiente. Isso é algo que eu leio de fora, com as mulheres que eu atendo, e algo que eu tenho internamente é eu não aceito não saber. Isso é uma coisa minha. Eu não aceito que exista algo que eu não sei fazer. Eu preciso sei lá, me desafiar, me colocar num processo de aprender. O que eu não sei, eu tenho que aprender. E eu acho que isso é uma característica que eu gosto bastante em mim, porque eu sinto que isso me permitiu, por exemplo, estar aqui falando com vocês. Eu fui aprender a editar vídeo sozinha. Hoje em dia eu tenho a Rafa maravilhosa que faz a edição dos podcasts, mas até pouquíssimo tempo atrás eu editava todos os vídeos sozinha, eu gravo sozinha, eu fazia os designs do meu Instagram completamente sozinha, as thumbs, tudo eu aprendi a fazer sozinha. E não era uma coisa que eu sabia, afinal de contas, como vocês sabem, alguns aqui, eu sou formada como atriz. E como atriz eu não aprendi a fazer nada disso, eu tive que me virar. Então, quando foi 2020, 19, na verdade, que eu comecei a trabalhar com a internet, nos bastidores das pessoas que trabalhavam com a internet, até site eu aprendi a fazer. Eu ia me virar. E isso é uma coisa que eu acho muito maravilhosa, eu realmente admiro isso em mim, de tipo, me jogar para aprender as coisas, só que em contrapartida, muitas vezes isso me sobrecarregava, porque como eu aprendo rápido e gosto de aprender, eu demorei muito para delegar funções dentro do meu trabalho, para pedir ajuda dentro do meu trabalho, porque deixa que eu faço porque eu sei fazer. Deixa que eu faço porque eu aprendo rápido. Então, essa coisa de não admitir que o não saber, a gente precisa diferenciar uma coisa. O ímpeto de querer saber cada vez mais, ele é muito bom, porque isso faz com que a gente busque novas referências, busque novos conhecimentos. Isso é o que movimenta a gente. A obsessão por saber o que eu não sei é um grande problema. E negar a possibilidade de não saber alguma coisa é outro grande problema. E pode ser que você não seja tão nerdola quanto eu, porque realmente eu sou uma pessoa bastante. Bastante nerd, gente, desde a escola, sabe? Isso é uma característica minha e eu tenho que aceitar isso sobre mim. Talvez você não seja essa pessoa muito nerd, mas talvez você também se incomode com aquilo que você não sabe, num exemplo que, por exemplo, vou te dar um exemplo agora que eu acho que pode conectar. Eu adoro criar conteúdo para todas as plataformas que eu crio. É realmente algo que me inspira, não sei, eu adoro. Criação de coisas é algo que acho que é a parte mais eu do meu trabalho. É a maneira como eu crio conteúdo e o que eu crio para vocês. Mas tem algumas coisas que ultimamente estão me pegando, que é o seguinte. Dentro das redes sociais, né, Instagram, hoje em dia eu uso mais Instagram, não uso mais tanto TikTok, mas dentro das redes sociais existe uma linguagem ultimamente que está conectando muito mais as pessoas do que antes. As redes sociais, elas viraram rede de entretenimento. Então, cresce ali dentro ou tem sucesso ali dentro, vamos colocar dessa forma, quem gera entretenimento. E eu mesma consumo entretenimento e adoro as pessoas que fazem humor, ou não necessariamente apenas humor, mas as pessoas que sabem criar aqueles vídeos bastante interessantes e dinâmicos e gostosos e divertidos e tal. E
Eu não sei fazer isso. Todas as vezes que eu vou criar alguma coisa, acaba indo para um lado muito cabeçudo, assim, sabe? Muito filosófico, muito poético. Eu tenho uma forma de criação que ela é levemente melancólica. Quem me acompanha desde 2019, quando eu fazia os vídeos poéticos de tarô, pra quem nunca viu, desce meu feed lá no Instagram. Vocês vão achar umas capinhas de rios escrito tarô poético, alguma coisa assim, tarô da semana. Aí vocês podem assistir. Eu fazia uns vídeos poemas de tarô. E até aqui no YouTube, pra quem tá me vendo, tem uns vídeos poemas aqui também no canal. Só desce um pouquinho 2017. Vocês vão achar uns vídeos poema do canal. Eu amava fazer, e eu gostava de fazer meus vídeos poema daqui do YouTube como uma estética do Jean-Luc Godard. Ai, gente, a nerdola. Que é um cineasta francês da Nouvelle Vague. Eu era apaixonada por ele nessa época, ainda gosto muito, mas na época eu era meio obcecada. E eu queria criar vídeos poéticos com aquela estética meio nonsense, meio melancólica. E essa sempre foi a minha forma de expressão e criação. E quando eu vou falar de um conteúdo aqui pra vocês, enfim, eu eu acabo indo pra esse viés. Vocês sabem, eu vou pro lado filosófico, eu vou pro lado de questionamento. Às vezes eu solto uma piada aqui, uma piada ali, mas é tudo muito cabeçudo mesmo. E aí quando você vai criar para uma rede social que o entretenimento tá muito em alta, você acaba tendo talvez um déficit assim, né, na com a audiência. Vira e mexe, um vídeo meu viraliza, vai bem e tal. Mas ultimamente, a maioria das coisas que eu crio tá indo mais ou menos, sendo muito honesta, assim, de engajamento, né? Eu acabo não dependendo do engajamento para poder, enfim, fazer o meu trabalho, então isso é uma coisa que é muito boa. Eu não sou uma influenciadora que precisa provar engajamento para marcas, por exemplo. As coisas que eu vendo são as coisas que eu crio e isso flui independente do engajamento. Mas como empresária, empreendedora, empresária não, né? Mas, enfim, como empresária empreendedora, tá tudo bem. Como criadora, artista, eu fico às vezes bastante chateada, porque eu gostaria que o meu trabalho alcançasse mais pessoas. E isso é aquela dualidade, né, gente? Eu sou muito feliz com as pessoas que ele alcança, eu sou muito feliz com a troca que a gente tem, mas eu sou uma pessoa, obviamente, que gostaria que isso chegasse em cada vez mais gente. E aí eu fico vendo o que funciona agora nas redes, que é essa questão de entretenimento e tal, e essa semana mesmo eu cheguei à conclusão e falei, eu não sei fazer isso. Eu não sei gerar entretenimento. Porque na hora que eu vou criar conteúdo, eu já tô filosofando. Nem que eu vi, eu já tô filosofando. Nem que eu vi, o assunto já tá profundo demais, o assunto já tá cabeçudo demais. E eu não tô falando que é superior ou inferior a nada. Eu só tô falando que não é uma linguagem que eu consigo acessar com facilidade. Eu não sei fazer isso. E eu sei, e fica uma voz aqui dentro de tipo, tá, mas você pode aprender a fazer. E eu realmente acredito que as coisas que a gente não sabe, a gente pode aprender a fazer. A gente não precisa ficar refém do não saber. Mas eu comecei a pensar, e se eu simplesmente só admitir que é algo que eu não sei? E se eu ficar em paz em não saber? E se eu parar de olhar para esse mercado, sei lá, para essa tendência, como algo ameaçador e simplesmente me retirar dela, parar de tentar entrar onde eu não encaixo e falar, ok, o meu viés é outro. Quais são os lugares, quem são as pessoas que vão se conectar por esse viés que eu tô querendo trazer e trabalhar? Realmente eu preciso ficar insistindo numa porta que não se abre ou eu posso abrir outra porta que realmente seja muito mais fácil para mim? Muitos questionamentos que eu fui tendo, mas o principal deles, assim, porque esses outros eu já tinha tido, mas o principal deles que eu tô trazendo aqui pra vocês é a questão do ficar em paz com o que eu não sei. Eu não preciso aprender todas as coisas. Eu não preciso dar conta de saber todas as coisas. Eu não preciso me tornar alguém que é ultra adaptável. Eu tenho uma característica de ser bastante adaptável e eu acho isso muito legal. Eu vou culpar meu mapa astral, eu tenho Lua e Marte em Gêmeos. Quem é de astrológicas aí? Lua e Marte em Gêmeos na casa 3.
essa sou eu. Então, assim, eu realmente faço muitas coisas e penso muitas coisas e tem aquela coisa da multipotencialidade. É uma loucura. Mas, justamente porque eu tenho essas habilidades para muitas coisas, é muito difícil quando chega algo que eu não consigo fazer. É muito difícil o quê? Emocionalmente e psicologicamente, tá? Não tô falando que é muito difícil eu não saber fazer algo, porque não tem esse nível de arrogância e prepotência. É muito difícil para mim lidar com o que eu não sei. Tanto que quando eu ia mal em coisas da escola, eu nunca soube química, gente. Nunca soube, e é isso aí. Eu vou ter que viver com o fato de que trocentos professores tentaram me ensinar. Eu nunca consegui entender, nunca consegui aprender, não era algo que eu não conseguia. Eu não sei nem explicar, era como alguém falar grego na minha frente, assim, eu não vou conseguir entender. Era isso que eu sentia de química. E eu sofria muito na escola porque eu não conseguia entender química, bastante. E hoje em dia eu olho e falo, mas Inara, senhora, eu entendia muito de outras coisas, eu sempre fui de humanas, então eu ia bem. E de humanas muito voltado para literatura. As coisas que eu mais ia bem era português e literatura, que eu amava. Aí estava o meu forte, português, inglês, outras línguas, a literatura, a história. Era isso que me envolvia e era ali que eu brilhava. Por que que eu queria acertar nas outras trocentas matérias que não tinham a ver com aquilo que eu genuinamente gostava e facilmente sabia? Obviamente eu tinha que ir minimamente bem, porque eu tinha que passar de ano, depois tinha que passar no vestibular, aquelas coisas. Por que que eu arrasto isso comigo até hoje e não me permito simplesmente não saber fazer algo e ficar em paz com isso? E você que me ouve aqui, tô falando aqui no seu ouvidinho, como você se sente sobre isso? Eu quero saber, vou olhar nos seus olhos aqui no vídeo. Como você se sente com as coisas que você não sabe? Como você se sente em não saber determinadas coisas? É tranquilo pra você não saber? Ou você fica se cobrando e achando que você deveria saber, afinal de contas, se fulano sabe, você também deveria saber. Se fulano aprende, você também deveria aprender. Como é que você não aprendeu se tá todo mundo fazendo? Essas horas a gente esquece do conselho da mãe, né? Do você não é todo mundo. E tem uma coisa que eu me toquei recentemente, é que meu formato de raciocínio não é linear. Eu não raciocino de forma linear. E, e às vezes as coisas ficam difíceis para mim quando elas são muito lineares e exatas, porque é como se o meu raciocínio ele voasse para outros caminhos e outros lugares. E aí quando as coisas são muito lineares e exatas, eu não consigo acessar. Eu preciso abrir para poder acessar, sabe? Vou dar um exemplo para vocês. Em mentoria, quando eu trabalho com empreendedoras, a gente cria uma estratégia de produção de conteúdo, certo? E nessa estratégia de produção de conteúdo, eu preciso montar um calendário e explicar. Essa parte é muito tranquilo, pensar nas estratégias, o tipo de conteúdo que a pessoa tem que criar, quando vai criar, toda essa parte para mim é muito tranquilo de fazer. Mas quando a mentorada vira para mim e diz: Mas Ina, como você cria conteúdo? Eu quero entender como você faz. Ai, gente. É muito difícil porque eu realmente não sei explicar. Eu entendo as estratégias e as regras e eu as passo adiante, mas a maneira como eu crio não é linear. Não é uma linha reta. Eu me programo para criar com antecedência, sim, mas eu não tenho uma linearidade de raciocínio aqui. E eu já tentei, inclusive montando, né, o cursos e tudo mais, o que eu tentava fazer era linearizar os meus pensamentos. E aí teve uma coisa que eu cometi de erro num dos cursos que eu tenho, que é o meu grande xodó, que é o curadoria. Para quem já fez o curadoria, eu sou apaixonada por ele, eu realmente amo esse curso. Eu não comercializo ele ainda porque eu tô tentando repaginá-lo para justamente porque eu percebi esse erro, que foi, na tentativa de decodificar as coisas que eu sinto e penso, o que eu fiz foi criar excessos. Então,
eu coloquei muitas perguntas para as alunas responderem. Muitas perguntas bem cabeçudas e bem profundas, que são necessárias de ser feitas, sim. Só que quando você está fazendo um curso, se você tem 10 perguntas daquela profundidade numa única aula, concorda que vai ser desafiador para você avançar até o final, porque você vai ficar naquela única aula por um bom tempo? Mas aquilo tinha sido a maneira que eu tinha pensado de decodificar, ou de decodificar, acho que não é a palavra, mas de linearizar o meu raciocínio. E era como se eu pensava, não, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que falar sobre aquilo também, nada pode ficar de fora. E como eu tenho esse raciocínio que não é linear, eu sempre me senti em falta com as pessoas. Eu sempre senti uma dificuldade de me fazer ser entendida dentro dos meus processos. Então eu pensava, quanto mais perguntas eu fizer, mais claro isso for, mais eu facilito a pessoa de me entender. E não porque eu me acho superior às pessoas, de novo, pelo amor de Deus, mas porque eu achava que eu não conseguia me fazer entender. Eu tava tentando me fazer entender no raciocínio, assim, que eu tinha. E apesar de eu amar o curso, eu acho que ele realmente traz muitas potências e muitos insights para as pessoas. Eu tenho depoimentos maravilhosos dele. Eu sei que ele pode ficar mais dinâmico, mais prático para as pessoas que acessam. Realmente ser utilizado como uma ferramenta e não só como algo de parar para pensar. Mas a minha dificuldade era realmente trazer para a linearidade um raciocínio muito caótico. E às vezes também eu fico pensando se eu não considero o meu raciocínio talvez mais caótico do que ele na verdade é, por conta de muitas vezes não conseguir encaixá-lo nessa linearidade que o mundo tem. Alguém mais aqui, pelo amor de Deus, se sente dessa forma? Eu tenho um raciocínio que uma vez eu tava falando sobre isso, eu acho que foi lá na Amazônia que eu tava falando sobre isso com as mulheres, e alguém falou, parece uma teia. Sim, o meu raciocínio ele funciona como uma teia de aranha. Ele vai conectando pontos e vai ligando e o todo faz sentido, mas os fragmentos talvez não. E algumas pessoas têm um raciocínio que é mais fragmentado. E a gente precisa entender isso sobre a gente para que a gente não acredite que as coisas que a gente não sabe são apenas por incompetência. Às vezes as coisas que a gente não sabe são por falta de habilidade mesmo, de sabê-las. Eu não sei exatas no nível super alto, não sei. Não vou competir com pessoas que são de exatas, eu não consigo, eu não tenho esse raciocínio. E se eu faço as pazes com isso, eu paro de me sentir incompetente de realizar as coisas. Esse gatilho me surgiu da rede social, como eu disse pra vocês, de começar a achar que não estava bom o que eu estava criando. Que o meu conteúdo não era legal, que eu não nasci pra fazer isso, que talvez eu tenha que parar, sabe? E eu fui alimentando esses sentimentos de, cara, não tá legal, acho que eu não sei mais a linguagem da rede social, e acho que eu não sei mais como tá aqui, principalmente a rede social, tá? O Substack e esse podcast eu nunca pensei sobre isso. Mas lá na rede social, nossa senhora. E eu pensei, eu posso ficar frustrada e ficar me sentindo mal, achando que eu não pertenço a esse espaço, ou eu posso ocupar esse espaço à minha maneira e deixar que as pessoas que gostam daquilo que eu crio cheguem. E assim, gente, esse sempre foi o meu raciocínio. Desde que eu comecei a criar conteúdo, eu sempre pensava, não interessa se é para poucas pessoas, eu quero que chegue em quem vai se identificar, em quem vai tocar. E apesar de eu ter genuinamente esse sentimento dentro de mim, é muito humano que de vez em quando eu caia no nas falácias do algoritmo, dos números, assim, sabe? Ah, mas eu gostaria de ter não sei quantas milhões de visualizações, mas eu gostaria que meu canal no YouTube estourasse, que meu podcast ficasse grandão. Eu realmente quero, só que eu não posso. É uma mistura, assim, na verdade. Eu preciso focar em crescer, porque senão, obviamente, eu não cresço. Então, é claro que eu foco em otimizar aqui, em aprender coisas para poder otimizar. Mas se eu foco 100% nisso, eu deixo de ser eu na maneira como eu faço as coisas. E eu acho que isso tem tudo a ver com estar em paz com aquilo que a gente não sabe, porque se a gente ficar focando só naquilo que a gente não sabe, a gente esquece de olhar para aquilo que a gente sabe e se apropriar daquilo. Teve um workshop que eu dei recentemente que eu falei exatamente isso. Quando você vai para uma entrevista de emprego, quando você vai se apresentar para alguém, você sabe que existem muitas coisas que você não sabe.
Você sabe que vão existir algumas falhas suas ou algumas faltas suas, mas por que que a gente sempre olha para essa falta, ao invés da gente se munir das coisas que a gente realmente sabe, das nossas forças? A gente não alimenta as nossas forças, talvez porque elas sejam tão naturais pra gente, a gente talvez não enxergue elas como forças, mas a gente não alimenta. A gente se mune daquilo que a gente não sabe para enfrentar as coisas desafiadoras da nossa vida, e aí a gente fica se sentindo menos capaz de enfrentá-las, quando na verdade a gente tem essas outras ferramentas que já estão com a gente, que poderiam facilitar o nosso caminho, facilitar a execução das coisas, e a gente não usa, porque a gente está lembrando que, putz, mas chave de fenda eu não tenho. Mas você tem sei lá, um alicate, uma chave Phillips, eu não entendo de ferramenta, mas estou aqui dando exemplo. Você tem outras ferramentas que de repente na improvisação poderiam funcionar, mas você foca só naquilo que você não sabe e você vai para a situação vestida do que você não sabe. E o estar em paz com aquilo que eu não sei é entender que sim, algumas faltas existirão. Vai ter um monte de coisa que você não sabe fazer. Mas, pô, olha o tanto de coisa que você já sabe, olha o tanto de coisa que já está no seu repertório, olha o tanto de coisa que você já aprendeu. Será que realmente você não tem capacidade de enfrentar as coisas que você precisa enfrentar, de se jogar na vida como você deseja se jogar? Será que realmente você não dá conta? Ou será que você está simplesmente focando naquilo que você não sabe para tirar de si a sua força de enfrentar as coisas que você deseja? As coisas que a gente não sabe, os erros que a gente comete, quanto mais a gente coloca energia neles e a gente fica refém disso, menos a gente evolui. E evolução, não tô falando espiritual não apenas, né? Tô falando evolução da nossa vida mesmo, sabe? Se eu focar que eu não sei entreter, por exemplo, que também neste momento da minha vida eu não tô muito afim de aprender isso, que eu poderia, mas nesse momento da minha vida eu gosto do tipo de trabalho que eu faço. Se eu focar que eu não sei entreter, é capaz de eu retirar o meu conteúdo dos lugares por achar que eu não me encaixo neles, ao invés de me inserir no lugar à minha maneira e esperar que pessoas que se conectem com essa forma se conectem a mim, como vocês que estão me ouvindo, me vendo e me seguem e me acompanham e vão na residência criativa. A primeira vivência presencial que eu dei, eu lembro que eu chorei muito porque as meninas deram um depoimento final e eu falei, por muitas vezes eu tive muita dificuldade de explicar o meu trabalho, porque ele é um trabalho artístico. A verdade é essa, ele é um trabalho artístico, intuitivo, e a gente não explica a arte de fato, né? A gente sente. E na internet é difícil que vocês sintam, né, as coisas. E eu tinha dificuldade em trazer pro linear a explicação do meu trabalho. E mesmo com essa dificuldade, eu sempre tive alunas, eu sempre tive mentoradas, e na primeira vivência presencial que eu fiz lá em Florianópolis, eu olhei em volta e eu falei, vocês estão aqui. Aí eu falei, quando vocês tiverem medo de expor aquilo que vocês criam por achar que ninguém vai entender, saibam que vocês vão encontrar quem entenda o conceito. Vocês aqui que estão me ouvindo nesse podcast, me vendo nesse videocast, ou lendo as minhas newsletters, ou se tornando minhas mentoradas, indo nas vivências presenciais, vocês entenderam o conceito. Eu não precisei fugir de quem eu sou para que vocês entendessem o conceito. Eu precisei, na verdade, resistir e insistir em ser quem eu sou para ser vista e ouvida por quem se interessa por aquilo que de fato eu sou. Se eu tivesse investido em me tornar uma versão alheia a mim, talvez quem estivesse aqui me ouvindo e me vendo não fossem vocês. Talvez fossem pessoas que não tivessem uma conexão e um alinhamento com aquilo que eu genuinamente desejo entregar. E eu me sentiria frustrada a longo prazo por precisar sustentar uma coisa que eu não sou. Aqui eu não sustento nada que eu não sou, eu sustento exatamente quem eu sou e os efeitos colaterais disso. E às vezes os efeitos colaterais são do meu gosto e às vezes não. Mas quando eu recebo um comentário aqui ou quando eu encontro vocês e eu ouço o que vocês têm a dizer, eu percebo, eu estou realmente onde eu quero estar, com quem eu quero estar. Essas pessoas entenderam o conceito. Eu não preciso aprender coisas que me tirem de quem eu sou para performar algo que eu não sou, para atrair pessoas que não estão alinhadas com o conceito que eu trago.
Eu não preciso, eu posso fazer as pazes com aquilo que eu não sei e principalmente, acho que me veio aqui agora, fazer as pazes com quem eu não sou. Eu preciso fazer as pazes com quem eu não sou. E você que está me ouvindo também. Você precisa fazer as pazes com quem você não é e realmente deixar essa versão que você não é embora. Parar de se apegar a esse ideal de eu que nunca vai existir. A gente tem agora, né, uma cultura da minha melhor versão, e aí as pessoas fazem vision board, que eu amo um vision board, tá bom? Fazem o vision board do futuro, da eu do futuro, da melhor versão e não sei o quê, e às vezes o que tá ali naquele vision board não é quem você é. Não tem conexão com quem você é. Tem conexão com o que você acha que deve ser para conquistar as coisas que você deseja. Só que se você for quem você não é, as coisas que você vai conquistar não são as coisas que você quer, são as coisas que aquela versão quer. Aquela versão que não é você e que você vai precisar sustentar para poder ter as coisas que você acha que você quer. Olha que bagunça! E ninguém sustenta um personagem por muito tempo. Ninguém dá conta de sustentar quem não se é por muito tempo. Aquelas conquistas, elas não são suas, elas são o que disseram para você que você tem que querer e você comprou essa ideia. Se você fizesse um vision board com as suas conquistas, com aquilo que você quer fazer realmente, talvez você percebesse que você não está tão distante, que você já está no caminho. Mas os seus sonhos às vezes podem se tornar muito distantes de quem você é, porque realmente eles não são seus. Eles são de uma versão idealizada de eu. E a gente gosta de alimentar muito mais esse ideal do que encarnar na nossa própria existência, entender quem a gente é e reconhecer o nosso desejo. Que talvez o nosso desejo ele não seja tão bonitinho, ele não seja tão instagramável, ele não seja tão palatável, mas ele é nosso. E isso é assumir os efeitos colaterais de ser quem você é sustentar isso, mesmo que no vision board não fique bonitinho o Pinterest estará lá, entendeu? Então, meus amores, que a gente, eu e vocês aqui, porque as coisas que eu falo pra vocês, elas também servem muito pra mim, que a gente faça as pazes com aquilo que a gente não sabe e que a gente queira aprender o que realmente vai acrescentar na nossa jornada e na nossa trajetória, que a gente se dedique a aprender e buscar cada vez mais coisas que estão alinhadas com os nossos desejos e com a nossa visão de mundo e que a gente simplesmente escolha não saber, não aprender aquilo que não faz sentido, mas que a gente acha que deveria aprender para poder ser uma pessoa XPTO. Esquece. Faça as pazes com aquilo que você não sabe. Se você não sabe ser uma entertainer, como eu talvez não saiba, talvez eu não saiba fazer humor ali, se os meus conteúdos eles ficam mais pro cabeçudo, que eu abrace isso, sabe? E pare de também tentar ser alguém que eu não sou, porque talvez o que causa ruído é justamente a minha tentativa de ser quem eu não sou, ao invés de mergulhar profundamente em quem eu sou e honrar isso. Falando de mim, falando de você, tô falando de todas nós. Vamos honrar quem a gente é de fato, cada vez mais, sabe? E parar de dar atenção para aquilo que a gente não sabe, que não nos acrescenta. O que eu não sei, eu posso aprender, mas vale a pena realmente eu me dedicar para aprender aquilo? Vale a pena eu abrir um tempo do meu dia para aprender o que tá na minha cabeça que eu acho que eu tenho que aprender? Vai acrescentar na minha trajetória ou é uma cobrança para que eu me encaixe numa visualização de melhor versão que é distante de mim, mas mais aceitável aos olhos do outro? Vamos pensar sobre isso um pouco? Sem respostas, né? Apenas reflexões abertas para a gente discutir juntas. Quero saber o que vocês sentiram dessa conversa, me deixem aqui nos comentários. Quero ouvir vocês, se vocês, como que vocês são com as coisas que vocês não sabem, com os erros que vocês cometem, mas eu acho que é mais com as coisas que vocês não sabem mesmo, como que vocês lidam com o não saber. Me contem aqui nos comentários, lembrando que vai ficar na descrição todos os links das coisas que eu cito, da newsletter e tal, e da Residência Criativa. Eu vou amar ter vocês na Residência Criativa, gente, vocês não estão entendendo, eu tô muito feliz, faltam pouquíssimas vagas, hein? Então não demora muito não, que outubro já tá chegando. E a gente se vê
no próximo episódio. Para quem estiver na newsletter, segunda-feira tem texto novo na sua caixa de entrada. Um grande beijo e até lá.